Estamos num momento muito especial. Agora que estou pensando, são vários. Um deles é a celebração da adoração e da lembrança da Mãe Divina, das 9 noites, 10 dias e 9 noites. O outro, a gente está a um dia da chegada do Guruji. E a gente está num período também muito lindo, que tem a ver com a nossa linhagem, que tem a ver com o nosso caminho espiritual. A gente está no meio das celebrações de Lahiri Mahashaya, que é o nosso precursor da Kriya, e recebeu a missão divina de propagar a Kriya Yoga. Lahiri Mahasaya não falava muito, não ensinava muito, mas ele dava o exemplo da vida dele. Ele não escreveu nenhum livro, ele não deu nenhuma palestra, ele não tinha canal no YouTube, mas o que ele fez através do exemplo, através do silêncio, através do poder da meditação dele, a gente pode ver o resultado hoje. Todos nós reunidos, quantos reunidos no mundo inteiro, meditando e seguindo o caminho dele? Ele previu, ele falou, depois de 40 anos da minha passagem, o mundo inteiro vai estar meditando Kriya. Essa Kriya vai espalhar para o mundo inteiro. Então a gente está no meio da celebração, de um momento de lembrar mais dele. Dia 26 foi o Mahasamadhi, o dia da partida dele. E hoje, amanhã, aniversário. Então, só a vida dele já traz um monte de ensinamentos silenciosos. Ele tinha alguns ensinamentos, não muito públicos, porque ele nunca saiu da casa dele para ir para um ashram ou para um lugar público para se apresentar. Ele ficava sentado na varanda dele, 90% do tempo meditando, e as pessoas sentavam do lado dele. Às vezes ele abria o olho e falava alguma coisa. Às vezes ele interpretava alguma escritura, e quando ele interpretava, 90% não entendia. Era tão elevado, ele estava num grau de conexão que ele falava alguma coisa sobre uma escritura. Será que tá acontecendo? Era difícil, porque poucas pessoas chegaram num grau desse de compreensão de qualquer coisa sobre a vida. Mas ele é um grande exemplo e uma inspiração para cada um de nós. Então, entre o dia 26 e o dia 30 é a morte e o nascimento dele. 4 dias. Então, entre a morte e o nascimento, 4 dias. Se a gente for pegar o ano inteiro, então, 4 dias entre nascimento e morte e 361 dias. E o que isso quer dizer para a gente? Normalmente a gente imagina que o nosso período entre nascer e morrer, ou morrer e nascer, é tudo, não é? Quantos de nós enxerga ou pensa algo antes ou depois desse nascer e morrer? Toda a minha vida, toda a minha atenção, tudo está concentrado só nesse período, mas esse período é minúsculo. Mas espera aí, eu tenho 100 anos. Ainda assim, minúsculo. Nascimento e morte de Lahiri, 4 dias. E o resto do ano, 361. Da mesma maneira, desde que eu nasço até
o que eu chamo eu morro, mas comparado com a minha verdadeira natureza e verdadeira identidade, o que é? Nada. Não importa se você viveu 10, 20, 30, 80, 100 anos, nada. Eu estou aqui por um período muito pequeno nessa vida, numa forma, um papel, uma identidade, mas é só um intervalo da eternidade. Tá bom, o que isso adianta para minha vida? Para quê? Se eu entendo que isso não é minha vida inteira, se eu entendo que isso é só um pedacinho onde eu recebi um nome, uma forma, um corpo, uma mente, mas isso não é tudo. Isso é só um pedaço. A minha relação com as pessoas, a minha relação com o mundo, a minha relação comigo mesmo seria muito diferente. Mas se isso aqui é minha única existência, como eu vou conseguir viver tranquilo? Ou não, um cabelo branco, vou pintar, mas não vai adiantar. O dente vai cair. Como eu vou viver tranquilo se eu estou chegando perto da morte? Vai acabar. Mas se eu entendo, é só um pedacinho. Faz parte. Claro, esse pedacinho é muito importante, porque ele vai também direcionar você para outros pedacinhos, para outros caminhos. Mas não é tudo. As coisas vêm, as coisas vão. Mas essencialmente, eu só estou num descanso, num intervalo de férias. E a minha verdadeira existência é a eternidade. Na Bhagavad Gita, no capítulo 2, porque Arjuna estava na depressão, que ele não queria lutar. Então Krishna começa a falar para ele por que ele deveria lutar e por que ele não deveria ter medo de matar ou de eliminar. E aí ele começa a explicar para o Arjuna a realidade da vida. E aí tem um verso 28 do capítulo 2. Ele fala: Ó Arjuna, antes de nascer, todos os seres são imanifestos e se tornarão imanifestos novamente quando morrerem. Eles se manifestam apenas no estágio intermediário. Por que se lamentar? Então, a maior parte do nosso sofrimento vem por essa compreensão errada do que é essa vida. Todo medo, todo apego, toda frustração, toda ansiedade vem por essa incompreensão do que é a nossa existência. Eu já estou num período intermediário e não no período verdadeiro da minha existência. Mas se eu considero isso aqui como minha única existência, esse é o problema. E o problema é que todos nós, a maioria do tempo, vive dessa maneira. Entre nascimento e morte, alguns dias. Mas não é nem o começo e nem o fim. É só um período intermediário. Ok, enquanto eu estou aqui esses dias entre esses dois acontecimentos, eu tenho que viver plenamente, com consciência, para que a minha jornada siga como deve, mas entender. Viver plenamente, viver com consciência, viver com inteligência, mas são só 4 dias. Tem o resto do ano. São 4 dias. Como eu estou vivendo esses 4 dias? Com preocupação, com medo, com apego, com sofrimento, com ansiedade? Ou eu estou vivendo esses 4 dias com plenitude? Ok, daqui a pouco essas férias acabam, curtas. E dependendo de como eu vivi aqui, eu vou desfrutar. Mas como eu vivo? Qual a minha consciência nessa vida?
E isso fala muito sobre a nossa relação também com outro aspecto, que é o aspecto também mais temido pelas pessoas, e é a morte. Poucas pessoas se sentem confortáveis em falar desse momento, da morte. Mas se eu compreendo que essa compreensão, ou essa ideia, ou esse conceito de morte, ele não é correto, especialmente para os ocidentais, ele não significa o fim, ele não significa o perder, mas ele significa a continuidade de uma jornada, ele significa uma libertação ou o fim de um ciclo para o começo de um ciclo mais elevado. 4 dias. Nada acaba. Tudo continua e segue. Se a gente tivesse essa compreensão realmente para viver, ou essa experiência, teoria é uma coisa, mas a experiência. E esse é o convite do Lahiri. Por isso que ele não falava muito, porque teoria não adianta muito. Você precisa conectar lá dentro. E de lá de dentro, essa compreensão vai vir. Que são só 4 dias, que é só um intervalo, que essa vida segue. Mas se a gente não experienciar isso, como um livro vai te dar uma tranquilidade? Não vai. O que a gente está fazendo dos nossos 4 dias? E um outro ensinamento silencioso dele. Primeiro vem o quê? O nascimento ou a morte? Nascimento? E para o Lahiri, qual que veio primeiro? A gente está brincando com as datas. Que veio primeiro? A morte. No dia 26, primeiro veio o Mahasamadhi. E no dia 30, o nascimento. E o que significa isso? Significa que primeiro eu tenho que morrer e depois eu vou nascer. E o que isso quer dizer? Que o Swamiji está louco porque está chegando os eventos e ele já não sabe mais o que ele está falando. Pode fazer sentido também isso. São Francisco também não falou isso? É morrendo que para a vida eterna. Num conceito cronológico e racional, primeiro eu nasço, depois eu morro nesses 4 dias. Mas num conceito espiritual, para eu nascer espiritualmente, eu preciso primeiro morrer. Morrer para quê? Morrer para a ignorância, morrer para o ego, morrer para o apego, morrer para uma individualidade muito acentuada. Se esses aspectos da minha vida não entrarem em Mahasamadhi, se esses aspectos não morrerem, como eu vou nascer? Meditar ou espiritualidade é um renascimento. Quando as pessoas são iniciadas na Kriya, o que a maioria dos professores fala, hoje é o seu renascimento. É um novo começo, iniciar uma vida nova, um nascimento. Mas esse ciclo é sempre assim. Nascimento, morte, uma coisa deixa de existir, outra coisa existe. É absolutamente normal. Na nossa vida, o tempo inteiro está acontecendo. Sim ou não? Agora mesmo, várias partes suas estão morrendo. Sim ou não? Várias células estão morrendo. Várias estão nascendo. Então, se eu tenho que morrer primeiro para nascer, primeiro a pergunta é, o que tem que morrer em mim? Isso cada um de nós tem que perguntar. Olhar, essas qualidades são boas, essa minha experiência no mundo, ou esses sentimentos, esses pensamentos, essas minhas atitudes, essas minhas palavras, esses meus hábitos negativos. Analisem
o que tem que morrer em você. E pensem, como você quer nascer? Se a gente pensar dessa maneira, Gurudev dizia que cada inalação é uma vida nova. E cada exalação é uma morte. Exalou. Tanto que a gente fala, quando uma pessoa morre, fala, ele expirou. Expirar. Então, em cada respiração, eu posso escolher o que deve morrer em mim e o que tem que nascer em mim. O processo de meditação é isso, morrer para nascer. Deixar a ignorância, deixar a pequenez, deixar a limitação, deixar o que não é você para aceitar quem é você, para nascer. Mas isso também acontece o tempo inteiro, no dia a dia, em cada decisão, em cada escolha, em cada momento, em cada palavra, em cada atitude. Então, o Lahiri Mahasaya está convidando a gente para refletir. O que tem que morrer em mim e o que tem que nascer em mim? Qual sou esse eu que deve morrer e qual é esse eu que deve nascer? Silencioso, mas profundo. Lahiri Mahasaya vivia num estado tão profundo de meditação que às vezes ele não tinha nem noção do que ele estava fazendo no mundo. Ele era vegetariano, bem firme, bem rígido. E aí uma vez uma pessoa convidou ele para ir comer na casa dele. Ele falou, ele foi. Só que ele estava nesse estado de êxtase. E aí chegou lá, a pessoa fez um monte de pratos não vegetarianos, fez um monte de peixe para ele. E isso seria terrível para um Brahmane, para alguém. Sei lá. Mas que delícia essa comida aí! E aí tinha uma outra pessoa que estava com ele e estava chocada. O que está fazendo? Pô, mas já que ele gosta, eu também vou convidar ele a fazer a mesma coisa. E aí ele convidou, o Lahiri insistiu, o Lahiri não queria, insistiu e o Lahiri foi. Só que nesse momento, o Lahiri estava lá, feliz, e aí ele falou, agora o prato especial. Chegou um peixe na frente do Lahiri, ele olhou e falou, que isso? Ele falou, um peixe? Como você tem coragem de me oferecer peixe? Eu sou um vegetariano rígido. O mestre, você comeu peixe na semana passada na casa. Eu comi peixe? Você comeu peixe? Pode esquecer. Outro dia ele estava tomando banho no Ganges. Todo dia ele fazia isso. E aí ele saiu. Quando ele saiu do Ganges, acho que ele pisou numa pedra ou alguma coisa e cortou o pé dele. Começou a sangrar. De novo, ele não nem sabia onde estava. Aí ele pegou um pedaço da roupa dele e rasgou. E amarrou e entrou e foi meditar. E aí o filho dele, ou a esposa, foram olhar e estava saindo debaixo da porta dele um sangue fluindo e caindo no ralo. O pessoal ficou desesperado, abriram a porta, ele estava lá em Samadhi. Aí acordaram ele, falou, de onde vem esse sangue? Ele falou, não sei, não é meu. Ele falou, não, de algum lugar deve ser. E aí ele acordou e falou, é verdade, eu me machuquei, mas eu tinha feito uma bandagem, estava tudo certo. E aí quando foram olhar, ele tinha colocado no pé errado. Ele amarrou o pano apertado, só que no pé bom. Não é justificativa para vocês fazerem essas coisas. Ele escreveu, eu estava lendo algumas partes do livro dele, que o Guruji escreveu, e ele cantava um mantra, e ele, é uma canção que ele criou.
A minha adoração é uma adoração muito rara. Eu não uso água do Ganges para aspergir em ninguém ou em mim. Eu não preciso nem de flores nem de frutas. Eu estou além de qualquer preparação dessas adorações. Eu esqueci quem é Shiva, Kali, Tara. Eu diluí mim mesmo no meu ser. Eu esqueci todas as deidades. Eu estou absorvido no absoluto sem forma. Eu me afoguei nas confluências sagradas. Perdi todo o senso da existência externa. Eu só adoro a mim mesmo. Oh, nossa, isso é ego? Minha adoração é uma adoração muito rara. Eu não preciso de água do Ganges e de nenhum outro instrumento. É um estado. E esse é o estado final de imersão. De novo, silencioso. Ele não gostava muito de ir para templos, ou de fazer rituais externos, ou pujas, ou nada. Ele usava um dote branco, normalmente sem camisa, com um chale, mais nada. Ninguém sabia que ele tinha qualquer status espiritual. Às vezes ele meditava a noite inteirinha e quando ele acordava de manhã, ele ia para banho no Ganges, parecia que ele estava embriagado. Ele não conseguia andar. Aí as pessoas faziam comentários, falavam: esse senhor Bengali, nessa hora da manhã, bêbado. Muitos queriam estar bêbado igual ele. Uma vez a esposa dele adorava fazer rituais, templos, e ele não gostava. E aí um dia ela convidou ele para ir no Shivaratri, que é a maior lotação de gente, no templo mais famoso da cidade dele, de Benaras. Ele falou: eu não vou lá. Falou, não, vamos, vamos, vamos. E ela convenceu ele. Falou: tá bom. E aí chegou lá, estava uma multidão para entrar no templo e oferecer água para o senhor Shiva. E ele falou: eu já vim até aqui com você no templo, você vai lá, oferece para ele as adorações e eu vou sentar e meditar. E aí quando ela chega lá para oferecer leite, água na imagem do senhor Shiva, quando ela olha, a imagem era o Lahiri. Eu tô ficando louca. E aí quando ela voltou, falou: deixa eu ver o meu marido. Quando ela voltou para ver o marido, quem estava sentado lá, no lugar do marido? Senhor Shiva. E ela entendeu, falou: tem alguma coisa errada. Ou certa. Ele nasceu em 1828. A mãe dele era extremamente devota, muito devota do Senhor Shiva. E é dito que Lahiri era uma encarnação parcial de Shiva. Quando a mãe ia para o templo de Shiva, ele tinha 2, 3 anos. Quando ela virava, ele estava em postura de lótus, de olho fechado, meditando. Uma vez ela esqueceu ele fora do templo, deixou e ela ficou envolvida nos rituais, nas orações, e ela lembrou do bebê dela lá fora. Quando chegar, ele estava todo cheio de terra no corpo inteiro, em postura de lótus, inconsciente. 2 ou 3 anos de idade. A mãe falava com ele sem escutar. E aí, nesse período, um dia ela estava nessas adorações, nesse templo, e chegou um jovem, um monge errante, com um cabelo rastafari. E ela ficou assustada com o bebê dela, pôs o bebê dela no colo e falou: mãe, não se preocupe. Eu estou aqui porque seu bebê é um bebê especial. E eu estou de olho nele faz muito tempo. Esse seu bebê vai ser o meu instrumento para propagação de uma missão divina. Eu não vou desgrudar o olho nele até que ele esteja pronto para essa missão, não se preocupe.
E esse monge errante era Babaji. E ele vigiou, e vigiou. Imagina, de 2, 3 anos de idade, de várias outras vidas, mas 2, 3 anos de idade até 28 anos, quando o Lahiri reencontrou Babaji. E ele não lembrava disso. O tempo inteiro cuidando dele. Pensando em todos nós. Um outro ensinamento silencioso de Lahiri. A própria vida dele. Por quê? Porque a maioria das pessoas imagina que para você ir no caminho espiritual, você precisa usar uma roupa diferente. Para você ir no caminho espiritual, você precisa postar sua posição de lótus no Instagram. Para você meditar, você precisa usar um rosário ou um ponto vermelho na testa. Olha para ele, o ser mais imerso na consciência divina, que tinha um esforço. Sabe qual era o esforço dele? Ficar nesse mundo. Para ele, essa era a dureza. E como era a vida dele? Não só normal, abaixo do normal. Lahiri Mahasaya tinha 5 filhos. E esses 5 filhos vieram depois do encontro dele com Babaji. Depois dessa conexão, depois dessa explosão divina na vida dele, voltou e vida absolutamente normal. 5 filhos só. Um emprego que não conseguia dinheiro para sustentar a família. E aí ele dava aula particular para conseguir algum dinheiro extra. E viveu assim até a última respiração. O Guruji fala que tinha um grande nome, que é um exemplo de uma pessoa que vivia no mundo, mas imerso na consciência divina. O nome dele era Rajarsi Janaka. Era um grande rei. E ele tinha tudo, conforto, luxo, prazer, tudo. Ele era poderosíssimo. E ele vivia num estado de equanimidade, enquanto vivia plenamente com o palácio, com tudo. Mas o Guruji fala que o Lahiri deu um passo a mais. A vida que ele escolheu, além de ser uma vida no mundo, com todos os sentidos no mundo, com a extroversão, com todas as responsabilidades, só que além disso ele escolheu também passar perrengue ainda nessa vida. O que o Guruji queria dizer? Esse sábio chamado Janaka, ele tinha instabilidade financeira, ele tinha um prato de comida todo dia, ele tinha muitas coisas. Mas o Lahiri, tudo era uma guerra para ele. Para comer, para sustentar a família. Ele tinha uma casinha só. E quando morreu a mãe dele, que morreu muito cedo, quando ele tinha 5 anos de idade, a mãe dele morreu. E o pai morreu quando ele tinha 26. O pai se casou e ele tinha outros irmãos. Os irmãos processaram o Lahiri para pegar a casa dele. Um barraco. E o que ele fez para não arrumar briga? Falou, leva. E aí ele alugou uma casa para a família inteira dele. Era uma miséria. Algumas moedas, acho que ele pagava por mês. A gente pode imaginar como era a casa. E viveu assim até a última respiração. E por que isso é um ensinamento para a gente? Porque nenhuma situação externa nossa deveria ser um fator de obstáculo, de obstruir o nosso encontro com o divino. E a gente tem um exemplo não de teoria, do nosso primeiro mestre. E desse mestre que fez esse fluxo da cria chegar até agora, até hoje. Esse é o exemplo. E é por isso que o Babaji escolheu a vida desse ser.
E eu falo isso para mim, especialmente para todos nós. Será que a gente devia aceitar? Ah, hoje eu estou com preguiça. Ah, eu estou com muitos problemas. Olha para o Lahiri. Doenças, mortes na família, tudo que a gente possa imaginar de desafios no mundo. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a filha, perdeu a casa. Mas esse contato, essa comunhão com o divino, esse é um outro grande ensinamento silencioso para cada um de nós. Por que aceitar limitações? Por que aceitar obstáculos como sendo mais forte que o meu encontro com Deus? Claro, às vezes vai ser mais fácil, às vezes vai ser difícil, mas não deveria existir parar, não deu. É um esforço, mas inspirado nele, nesse grande exemplo, nessa grande fonte para cada um de nós. E nessas condições todas, ele também fez muitas coisas importantes para a sociedade. Nessa época, 1820, a grande maioria das mulheres na Índia era iletrada. Não ia para a escola, não aprendia. Ele foi o primeiro a criar uma escola feminina. Foi tipo um choque, né, naquela época da sociedade. E ele criou e foi diretor dessa escola por vários e vários anos. Eu não sei se essa escola existe ainda ou não. Em Bengalitola, provavelmente não. Mas ele tinha também papel ativo na sociedade. Em tudo. Esse é outro ensinamento. Meditação não é um sinônimo, não é um convite para a gente negligenciar nossos deveres. E os deveres nunca deveriam ser opostos ao caminho espiritual. Os deveres devem se tornar também um propulsor ou um meio para o qual você vai desenvolver e se conectar à sua espiritualidade. Nada. Por essa vida extremamente ativa dele, as meditações dele eram na madrugada. A meditação formal da cria. Fazia tudo o que tinha que fazer. Cuidava da família, ajudava a esposa, ia para a escola, dava as aulas, trabalhar. Depois, sem ninguém saber, a verdadeira identidade. Esse é o verdadeiro super-homem. E isso que o Guruji falou várias vezes. Realização não é para ninguém fugir e morar numa caverna. Porque se realizar numa caverna não é grande coisa. Mas viver no mundo, cuidar dos seus deveres, das suas responsabilidades e crescer e descobrir quem você é, esses são os heróis. E cada um de nós foi convidado para esse papel de herói. Onde eu estou, o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer para essa maneira divina. Com as minhas responsabilidades no mundo, como eu vou trazer espiritualidade para isso? Ao invés de ficar me lamentando, não dá, porque eu sou muito ocupado, não dá, porque eu não tenho tempo, não dá, porque eu tenho meu gato para cuidar, não dá, meu papagaio toma muito tempo. Esse é o convite do Lahiri Mahasaya. Nós temos só 4 dias. E se eu ficar falando, não dá, não dá nem tempo de se lamentar muitos 4 dias. Como a gente tem que viver. E como a gente é afortunado de ter sido convidado para traçar esse mesmo caminho. Ele era indiano, encontrou o Babaji. Joguemos todas as desculpas no lixo e aceitemos esse caminho que a gente foi convidado. Os mestres não convidaram a gente para ficar com essas muro das lamentações. Eles convidaram a gente para essa linhagem e esse fluxo seguir. Porque o Lahiri Mahasaya foi o que começou.
E depois dele vieram muitos que mantiveram esse fluxo até quem? Até onde? Até nós. E como esse fluxo vai seguir? Com o Muro das Lamentações? Ele vai parar. Então, o Lahiri Mahasaya está pedindo para cada um de nós, segue? Quando você desanimar, olha para a minha vida e se anima de novo. Esse é o convite. E é para isso que a gente está aqui. Os mestres precisam da gente. Não é para se achar, mas os mestres precisam da gente. De instrumentos para que esse fluxo siga. E, de novo, o Guruji já falou isso uma vez também. O mundo não precisa de um monte de monge. Seria bom. Para mim, eu tô falando. Mas o mundo precisa de seres humanos vivendo nesse mundo melhores. O mundo não precisa de um monte de monge pregando e fazendo palestra, mas o mundo precisa de um pai melhor, de uma mãe melhor, de um filho melhor, de um político melhor, de um amigo melhor, de um comerciante melhor, de um policial melhor, de um criavã melhor. É isso que o mundo de verdade precisa. E é isso para a qual nós estamos aqui. A gente tem tudo na mão. Por que não? Que a gente possa refletir sobre esses 4 dias. E o que a gente vai fazer com eles. De novo, Gurudev falava, só uma coisa é necessária, seu desejo. O resto está feito. Se o seu desejo é grande, game over. Mas a gente tem que pensar, o meu desejo é grande? E se o nosso desejo for grande, vai ter algum momento onde eu falar, hoje não dá, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com... O que vai adiantar a gente ficar sentado e falando, o mundo está ruim, essa pessoa só rouba, só tem guerra, só... Se não começar agora, em mim, desses 4 dias. Eu vou ler alguns dos ensinamentos do Lahiri antes da gente começar a meditar. Assim como uma colheita rica é obtida por um cultivo regular, a divindade é alcançada por uma prática constante e regular da meditação. Só pelo toque de um mestre, isso pode elevar um discípulo sincero para um estágio avançado. Mas somente a sua prática incessante, combinada com amor, fé e devoção, vão o conduzi-lo para a realização em Deus. Deus faz tudo. A vida é somente um meio. Se a pessoa vive entregando tudo para Deus, todas as preocupações dela serão eliminadas. Permanecer estabelecido na bem-aventurança que nasce da cria, enquanto a pessoa faz seu trabalho, é muito benéfico. Kriya Yoga é para ser praticada para alcançar a libertação. Longevidade, prazer e desfrutes são efêmeros. O mundo é um local de testes. Vocês terão que passar por muitos testes em muitas áreas. Não se iludam pelas forças satânicas. Sempre estejam conscientes de sua alma. Realizem todos os seus deveres eficientemente. A prática da cria é igual ao estudo dos Vedas.
A prática da Kriya é equivalente à recitação de todos os Vedas. E o estágio de meditação em Paravasta é o Vedanta, o fim de todas as escrituras. O dinheiro faz as pessoas dançarem como brinquedos, bonecos. Ele não traz a paz verdadeira. Não se preocupe sobre as incertezas do futuro. Durante a prática de Kriya, a pessoa deve ser mentalmente forte. Lembre-se que você não pertence a ninguém e que ninguém pertence a você e que um dia você deve deixar tudo e todos. O controle da inalação e exalação é como uma arma. Uma pessoa verdadeiramente inteligente é aquele que consegue lidar com essa arma com uma eficiência e inteligência. A sua respiração é a sua mãe, pai, filho e amigo. A prática de Kriya pela manhã remove os vícios da noite. E a prática da Kriya pela noite purifica os pecados do dia. A Kriya é para o ignorante o que a comida é para o faminto. Confiem na verdade. Se vocês se refugiam em mim, mesmo se você está num local muito distante, eu não tenho outra escolha a não ser estar presente diante de ti. Eu estou sempre junto àquele que pratica a Kriya regularmente. Ler muitos livros não é benéfico, pois na meditação você tem que esquecer de tudo. Eu não vejo nenhum erro ou problema com um casamento. Se você tem o desejo de casar e não se casa, isso talvez o conduza para uma vida de imoralidade. Mas se você não tem esse desejo, você também não necessita casar. Muitas pessoas aprendem Kriya somente para se curar de doenças e depois elas acabam desistindo, ou porque elas são curadas ou porque não são curadas. As pessoas que não têm confiança na Kriya não deveriam ser iniciadas. Não se perturbem por pequenos acontecimentos. O guru mantém um olhar em todos aqueles que repousam nele. Não desperdice seu tempo pensando sobre as coisas efêmeras. O seu único dever é fazer o seu trabalho desse dia, desse momento, com a sua atenção fixa na respiração, deixando de lado todas as ponderações sobre o passado e o futuro. Tentem resolver todos os seus problemas através da meditação. Receba as instruções da sua própria respiração, seu prana. Todas as suas dúvidas serão removidas pelas palavras do sem forma. Observem sua respiração. Todas as respostas estão dentro de nós. Toda solução, toda salvação, não fora, mas dentro.
pela compaixão, pelo amor infinito de Deus, cada um de nós continua respirando. E o que a gente faz com ela? Nesse intervalo curto, entre cada inalação e exalação, é o convite para a nossa transformação. É o convite para a gente ser quem devemos ser. Nesse pequeno intervalo entre nascimento e morte, é o nosso palco. Nós temos que atuar, mas sem esquecer que é só uma atuação. Depois de alguns dias, essas cortinas fecham desse grande palco. E eu deixo o meu papel de lado e volto a ser quem eu sou. Continua na respiração. Ela liga o forma com o sem forma. Ela conecta a sua individualidade com a divindade. E isso acontece agora. Observa calmamente. Para respirar, você não precisa pensar. Tem alguém fazendo isso por você. Relaxa. Deixe esse fluxo. Cuidar da sua vida. Sri Lahiri disse que essa respiração está te dando todas as respostas. Essa respiração agora está conduzindo a sua vida. E ela vai resolver todos os seus problemas. Quão profundo. Por favor, inale lenta, longa e profundamente. Segura e inclina para frente o seu corpo. Exala. Respiração normal e consciente. Inclinar-se também é um símbolo desse morrer para a individualidade. Ó mestre, ao invés do meu ego, a individualidade, a arrogância, eu escolho a sua presença, a sua divindade, o seu amor. Ó Guru, a maior parte do tempo eu morro para a espiritualidade, para a divindade e nasço para a extroversão.
Me ensina a viver com a inteligência divina. Se revela em mim, para que essa ignorância desapareça e a luz se manifeste. Cada respiração a sua chance. Nem amanhã, nem ontem. Agora. Inale, lenta, longa e profundamente. Segura. Senta. Exale. Respiração normal e consciente. Observa. Se a sua respiração segue, sua oportunidade segue. Se esse divino, que é o puro amor, que é o poder de tudo em todos, habita em mim, por que eu deveria aceitar fraquezas e limitações? Por que eu deveria aceitar incapacidades? Esse é o aspecto que deve morrer em nós, para o nosso nascimento. Ó Mestre, abre nossos olhos para essa realidade. Ó Mestre, me ensina a viver com a tua força, a tua visão, o teu coração. Me ensina a nascer para a sua presença, em mim, em toda parte. Inala bem lenta, longa e profundamente. Exale bem lenta, longa e profundamente. Inale, longa, lenta e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Inale, longa, profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Mais uma vez. Inale, longa, profundamente. Exale. Mais uma inalação bem lenta, longa, profunda. Segura a respiração, concentra. Exala. Fica um pouco em silêncio, observe o seu espaço interior. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Tenta. Sente esse fluxo divino.
Respiração normal. Oh, mestre, que teu exemplo seja a nossa inspiração, que a sua vida seja um modelo para nossas vidas, que a sua realização seja uma motivação para que a gente também busque isso. Nós somos suas crianças tentando caminhar nessa direção, com passos trôpegos. Cuida de cada um de nós. Aceita nossos erros, aceita nossos desequilíbrios, nos transforma em instrumentos, para que esse fluxo divino possa seguir e inundar mais e mais corações. Aceita nosso esforço sincero, nos ensina e nos guia, oferecemos cada vez mais para esse mundo, aos seus pés, para nós mesmos. Agradecendo a Deus e aos gurus por mais esse momento sagrado, agradecendo a Deus por essa linhagem divina que nos protege, que nos guia, que nos abençoa, agradecendo a presença divina de cada um de vocês, tentando sentir, tentando perceber essa presença pura e eterna em cada um. Eu me curvo a todos com gratidão. Om. Amém. Om. Om. Obrigado a todos.